Bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Hoje a devocional do dia se encontra no livro de Juízes, o capítulo 6, o versículo 24, que diz assim: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Amém? Aqui fala de Gideões, né? Gideão foi um dos juízes daquela época para julgar o povo de Deus, né? Para orientar o povo de Deus naquela época. E ele edificou um altar aqui ao Senhor porque o Senhor Deus apareceu para ele. Apareceu para ele ser o novo libertador do povo israelita naquela época, porque o povo estava sendo oprimido pelos outros povos, pelos midianitas naquela época. Então, o Senhor Deus apareceu a Gideão e ele resolveu fazer um altar nesse lugar aqui onde Deus apareceu para ele. Um altar para ficar em memória de Deus, né? Não era um altar para fazer sacrifícios, mas era um altar para quando as pessoas se lembrassem, vissem e se lembrassem de que Deus apareceu para ele, para chamá-lo, para ele lutar contra os inimigos do povo de Deus. Então Gideão foi obediente a Deus e lutou contra os inimigos, né, do povo de Deus. Tanto que Gideão é aquele famoso dos Gideões e os 300, né, que Deus venceu a batalha contra o inimigo dele, contra o inimigo do povo de Deus com 300 homens. Venceu contra um grande exército. O exército do inimigo era gigantesco, era enorme, mas Deus queria mostrar a sua força e o seu poder e venceu aquela batalha apenas com 300 homens, amém? Isso é para mostrar a grandeza e o poder que Deus tem. Então, o exército de Gideão venceu os midianitas, mas não foi exatamente o exército, foi Deus, foi a força de Deus que venceu os midianitas. Os midianitas viviam oprimindo o povo de Deus, mas por que eles vinham fazendo isso? Porque Deus permitiu, se era o povo dele, se era o povo escolhido dele, é porque o povo de Deus sempre se desviava do caminho, sempre saía do caminho de Deus e começava a adorar outros deuses. Tanto que quando Deus aparece aqui para Gideão, ele manda Gideão destruir o altar que tinha levantado na casa de seu pai, na casa do pai de Gideão. Tinha um altar levantado para Baal e Deus manda Gideão ir lá e destruir. Gideão pega 10 homens dos seus servos e vai até esse altar e destrói. E até a árvore que estava o altar de Baal foi destruída, porque o povo midianita oprimia os israelitas, oprimia por conta disso, porque o povo de Deus sempre se desviava e ia adorar outros deuses. Aqui eles eram povo de Deus, mas eles estavam adorando outros deuses. O pai dele e a grande parte dos israelitas ali estava adorando outros deuses, estava levando adoração, levando louvores e fazendo sacrifício a outros deuses. Então Deus permitiu que eles fossem oprimidos pelos os midianitas, né? Mas Deus sempre com seu infinito amor, Ele sempre tem misericórdia do seu povo. E creio eu que Gideão estava ali, clamando a Deus para serem libertos, para viverem livres das mãos dos midianitas, pois tudo que eles plantavam, os midianitas iam lá e tomavam, né? Então Deus apareceu para Gideão. Creio eu que Gideão estava pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus para que viesse livrá-los, né, da mão dos midianitas. Então Gideão foi lá e destruiu o altar. E o povo ficou revoltado com Gideão, né? Mas o pai dele reconheceu que eles estavam errados, que eles estavam buscando outros deuses, que eles estavam adorando os deuses falsos e esquecendo o verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, que é o Deus todo-poderoso, que é o Deus que sempre cuidou deles. Isso também não é diferente na nossa vida, né? A gente vê as histórias lá do passado, dos tempos antigos, do Velho Testamento, e a gente às vezes coloca para o tempo de hoje e às vezes é a mesma coisa. Nós às vezes colocamos outros deuses no lugar do nosso Deus. Nós colocamos
pessoas, colocamos coisas no lugar do nosso Deus. E nós não devemos fazer isso. O primeiro lugar em nossa vida deve ser Deus. Muitas vezes a gente coloca internet, redes sociais, televisão, passatempo, escola, trabalho, família, lazer. Às vezes a gente coloca tudo à frente de Deus e a gente não deve fazer isso. Aqui falou que Gideão edificou um altar. E nós, para o dia de hoje, devemos colocar assim, nós devemos edificar um altar a Deus em nosso coração, em nossa vida, colocar Ele em primeiro lugar em nossos corações. Devemos edificar um altar a Ele em nosso coração, em nossa casa, ter sempre um lugar secreto para a gente buscar a Deus, buscar a face dEle, buscar conhecer mais a Ele, ter o nosso momento em particular, só você e Deus, para poder buscar a presença dEle e edificar esse altar em nosso coração, que a palavra dEle esteja selada, lacrada em nosso coração e na nossa mente, para que o nosso corpo seja o altar de Deus, para que o nosso coração seja o altar de Deus em nossas vidas e a gente possa glorificar e exaltar o nome dEle com a nossa vida, com o nosso exemplo de cristão. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós também somos igual aquele povo, igual o povo de Israel, que sempre se desviava, que sempre buscava outros deuses. Nós também fazemos isso no nosso dia a dia, na nossa vida, mas a gente sempre tem que reconhecer e pedir perdão a Deus. Quando a gente se arrepende e pede perdão a Deus, Ele nos perdoa e Ele nos conduz novamente para o caminho certo. Pois Deus é um Deus misericordioso. Essa misericórdia se renova a cada manhã. Toda manhã a misericórdia dele é renovada. E graças a nosso Deus, e louvado seja Deus por isso. Porque o que seria de nós se não fosse a misericórdia e o amor de Deus em nossas vidas, amém? Então que fique essa reflexão para nós, que a gente edifique um altar ao Senhor em nosso coração, em nossa vida, que Ele seja o primeiro em nossas vidas, que a gente coloque Ele acima de tudo em nossa vida, acima de tudo, literalmente, acima de trabalho, de casa, de família. Ele tem que ser o primeiro lugar, como a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta tudo. Ele acrescenta vida, saúde, paz. Ele acrescenta bênçãos financeiras. Ele abençoa a nossa vida, pois nós estamos colocando a nossa confiança totalmente nele. Pois Ele é um Deus criador, um Deus que cuida dos seus. Ele não desampara os seus filhos. Ele está sempre cuidando do seu povo. Então que a gente edifique um altar em nosso coração e na nossa mente, e que a nossa vida seja para louvor e para a glória dele. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a vida de todos. Se você está passando por esse vídeo, se você gostou do conteúdo, todos os dias aqui eu posto um devocional do dia, uma palavra na qual eu leio toda manhã, de manhã cedinho, acordo 5 horas da manhã, leio a palavra, medito nela, faço um pequeno estudo sobre ela, depois eu venho aqui e gravo essa palavra, essa meditação do dia, né? A devocional do dia. Todos os dias tem uma palavra de Deus para o nosso coração. Então, se você gostou, você curte, comente, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito, e que você seja muito abençoado, porque quanto mais a gente se alimenta da palavra de Deus, o nosso corpo, a nossa mente e a nossa vida é abençoado, pois a palavra de Deus é poderosa, é poder, é vida, é paz, é luz para nossas vidas. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. Nós precisamos dessa porção diária, todos os dias, para nossas vidas, pois a palavra liberta. Então nós precisamos todos os dias dessa porçãozinha da palavra de Deus para nos alimentar, para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa mente, o nosso coração e sermos libertos, porque quanto mais a gente lê e se dedica na leitura da palavra, se dedica em oração, se dedica em jejuar, em se consagrar ao Senhor, nós somos libertos e Deus vai nos abençoando e nos capacitando cada dia mais para aquilo que Ele quer de nós, pois Ele tem um propósito na vida de cada pessoa. De cada ser humano, Deus tem um propósito.
e Ele quer abençoar a todos. Basta a gente buscar a sua presença, amém? Que você tenha um excelente dia, seja abençoado pela rica e gloriosa paz do Senhor. Que Deus te abençoe, amém?